morte. Em setembro de 1765, bem na época da Inquisição, aconteciam muitos ataques. Ataques esses foram registrados na época, um total de 200 ataques, todos eles por lobos. Todas as pessoas, todos os viajantes que por ali passavam naquela estrada eram devorados e também com suas gargantas arrancadas, rasgadas, com garras e dentes grandes e fortes, como de um animal feroz. Mas acontece que em setembro de 1765 aconteceu um fato que ia mudar tudo. Foi que um lobo deste que atacava ali nas redondezas, os moradores conseguiram matá-lo, conseguiram ceifar sua vida com a bala de prata. E por aí por diante, assim foi feito. Descobriram que só a prata poderia matar essa criatura horrenda que por lá andava atacando mulheres, crianças na idade de 6 a 12 anos. Mulheres não tinha preferência, desde que fossem mulheres e usavam saias, eram atacadas. Mas aconteceu um fato curioso. Mais um fato foi que, bem na noite da caçada ao lobo, na cidade de Ambach, bem na Baviera, na Alemanha, aconteceu que o lobisomem começou novamente a atacar na região. Então, os moradores todos se reuniram à caçada ao lobo e começaram a vasculhar tudo que era canto, tudo que era estrada, tudo que era beco, qualquer lugar, qualquer brecha, qualquer buraco que um animal pudesse se esconder, um animal grande, estava sendo vigiado e olhado, quando de repente, de trás da igreja, surgiu uma criatura enorme, com olhos vermelhos, o rosto pontiagudo, presas e enorme, todo peludo. Apareceu aquela criatura de trás da igreja e começou a atacar as pessoas que estavam com tocha na mão, que também estavam ali presentes procurando o lobisomem. O lobisomem saiu do seu esconderijo e começou a atacar as pessoas, quando, correndo rapidamente para frente, não percebeu
que tinham feito um buraco enorme na estrada. Quando ele foi se afastando, ele caiu dentro do buraco. Quando ele caiu no buraco, lá vieram todos os moradores ali do lugar, da cidadezinha, com suas lanças e começaram a matar o bicho. Só que um porém, ficaram todos curiosos e com a pulga atrás da orelha quando viram que aquele lobo, quando se transformou em um homem, nada mais era que o ex-prefeito da cidade, que todos pensavam que ele estava morto e enterrado, mas não. O lobisomem que caiu naquele buraco e se transformou em homem quando estava morrendo era o ex-prefeito da cidade. E mais, os moradores ficaram assustados porque todos acreditavam que o prefeito tinha morrido. E aquela criatura horrenda que apareceu era o prefeito, o ex-prefeito. Então aconteceu que, para colocar uma vírgula nessa história e para ter a certeza que ele não ia mais se transformar em fera, foi posto em praça pública e enforcado. Mesmo morto, fizeram seu enforcamento para ter a certeza que ele não fosse mais se transformar naquela fera. Muito curioso esse fato. Aconteceu também um outro fato, um outro caos na época da Inquisição. Um motorista, em 1936, mais adiante do tempo, passava na França, na cidade de Wisconsin, e na Autoestrada 18 ele percebeu e viu que uma criatura atravessava a estrada, e quando ele olhava o que aquela criatura estava fazendo, logo adiante estava cavando um buraco como um cão. Parecia um cão cavando um buraco. Então ele parou o ônibus lá na frente, desceu, porque ele estava já voltando para a garagem, estava sem passageiro, então ele desceu e foi até lá espionar o que aquela criatura estava fazendo. Quando ele foi chegando perto, ele percebeu que a criatura tinha formas humanas, só a cabeça que era de um lobo. Ele percebeu que a criatura tinha pelos muito, muito, muito grandes e também um mau cheiro terrível, como se fosse uma carne morta, estragada. O cheiro era parecido com esse que foi relatado e escrito quando esse motorista foi dar seu depoimento
delegacia local do distrito da cidadezinha. Então, quando ele viu aquilo, ele saiu bem devagarzinho, voltou para o seu ônibus e continuou a sua viagem. Aí numa outra noite, outra vez, ele desceu e foi lá ver aquela criatura cavando ali no mesmo local. Mas só que o lobisomem tinha visto ele. E quando o lobisomem olhou para ele, tentou lhe falar algo, mas ele não entendeu. E ele ficou assustado por ele ter visto ele, e ele saiu, voltou para o ônibus e seguiu sua estrada. Bem na região de Jefferson, na Autoestrada 18, 1936. Este foi um caso relatado e escrito na delegacia local. Aconteceu que os moradores andaram vendo uma jovem que ali de noite passava, e essa jovem gritava aterrorizada, muito alto, pedindo socorro, implorando ajuda, que alguém viesse a socorrê-la, pois ela estava sofrendo o ataque do lobisomem. Os moradores do local saíram todos para fora, cada um com a sua arma que tinha em casa, tanto facão como foice. Quem tivesse uma arma de caça pegava, e todos saíram para fora para tentar ajudar essa jovem. Quando o lobisomem, percebendo que lá vinha um grupinho de pessoas com tocha para cima dele, ele mais do que depressa tentou fugir, mas só que de longe um homem mirou no lobisomem e conseguiu acertá-lo, ferindo-lhe no ombro. Então o lobisomem foi ferido, sangrando o seu esconderijo, e aquele homem foi seguindo o rastro de sangue que ficou no caminho do lobisomem. Chegando lá embaixo, ele percebeu que tinha uma cabana no meio da mata. Então ele chegou mais próximo para olhar pela janela, e quando ele chegou na janela, ele pôde ver que lá dentro tinha uma mulher cuidando de um homem ferido. E curioso que o ferimento era no ombro, igual ao do lobisomem. Então assim ficou revelado naquela época quem era o lobisomem que atacou aquela jovem. Foi avisado os moradores todos na cidade, e todos foram até lá para tentar pegar a criatura, mas não conseguiram. A esposa desse homem e o homem se mudaram daquela cabana.
sumiram dali para não serem pegos. Então, para vocês verem que todas as formas de ataque que aconteceu na época da Inquisição foram todas as formas de violência, de ataque a ser humano, de canibalismo, porque tinha pessoas que eram mortas, além da garganta ser rasgada, também suas vísceras eram comidas. A barriga era aberta e as vísceras eram comidas. Então, como na época também aconteceu de muitos locais passarem por uma época de falta de alimentos, porque o inverno estava muito rigoroso na Europa, então não se podia plantar nada. Tudo que vinha da terra não se podia plantar. Então as pessoas eram obrigadas a mudar até o modo de comer, de se alimentar, porque não tendo legumes, não tendo frutas, não tendo, faltando até a farinha para se fazer o pão, o único recurso que tinha para as pessoas era entrar dentro do mato e começar a caçar, era comer proteína, era procurar bicho para caçar. Qualquer bicho, desde uma lebre, um tatu, até um cervo. Mas as pessoas, para não morrer de fome, eram obrigadas a ter que fazer isso, porque o inverno estava sendo muito rigoroso. E para acabar, também não se podia sair fora de hora, de noite de casa, por causa do ataque desses lobisomens, que era muito comum na época encontrar as pessoas mortas desta maneira. E quando eles iam ver, era esses lobos com formas humanas e dentes pontiagudos que atacavam na época. Quando eles eram descobertos, esses homens que se transformavam em lobisomem, eles eram ou enforcados ou queimados em fogueira, acusados de bruxaria, de magia negra, de tudo. Eram acusados, queimados ou enforcados, para que não pudessem mais provocar o mal na cidade e contra as pessoas. Então, pessoal, os nossos relatos hoje sobre as transformações que aconteceram ao longo da época, fica aqui explicado a todos. Convido aquele que chegou aqui para que se inscreva, acompanhe nossas histórias e relatos sobre o lobisomem, sobre fantasmas, sobre bruxas, etc. Acompanhe também o vídeo indicado no card acima e no final do vídeo também os vídeos indicados pelo YouTube. Também peço a todos que compartilhem suas redes sociais se gostaram do relato. E também agradeço aos que chegaram até aqui.
Obrigada.